Se tem uma tecnologia que hoje é utilizada em praticamente tudo na nossa sociedade, essa tecnologia com certeza é o GPS. A gente usa ele para navegação, rastreamento na agricultura, engenharia, para fins comerciais e para uma infinidade de outras aplicações. E o GPS é tão difundido que até terraplanistas que não acreditam no satélite usam Google Maps para se localizar. Olha a hipocrisia. Mas como e por que GPS funciona? Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Tibinac, eu estou aqui com o Alex e hoje a gente vai falar sobre o GPS. Se a gente parar para pensar, a gente percebe que o GPS é usado em tudo mesmo. Quando pedimos uma comida por delivery, quando queremos ir para algum lugar e até mesmo nos aplicativos de namoro, quando colocamos ali os raios da busca. Nesses últimos anos, até para monitorar o isolamento social, ele foi usado. Exatamente, tipo, eu tava lá no Catar, mano, os caras queriam que eu baixasse o aplicativo do governo que usava o GPS pra saber onde que eu tava, mano. Pra eu, tipo, se eu ia pra algum lugar que era um lugar de risco, tá ligado? Os caras já me botavam numa lista vermelha, mano. Pois é, mano, eu ouvi dizer que lá na China, eles usaram muito o GPS do celular da galera, né? Tipo, quando a pessoa testava positivo, eles já sabiam ali, cruzando os dados, quem passou perto dele, que dia, mandava se isolar e checava se a pessoa tava realmente isolada pelo GPS. Pô, quando eu tava lá nos Estados Unidos, direto, eu, tipo, recebia a notificação do governo pra ativar essa parada aí. Eu falava que não, mano. Outra parada bizarra quando eu tava nos Estados Unidos também, mano, essa parada foi bizarra, que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. Eu tava, tipo, dirigindo minha van, cara. Quando eu entrava no Texas, tá ligado? Teve uma hora que eu entrei do Oklahoma pro Texas. Cara, assim que eu entrei no Texas, ativou uma parada no celular, cara, tipo, um barulho que eu nunca ouvi falar, mano. Tipo, tá. Aí eu falei, caraca, que parada é essa, mano? Aí quando eu vi, mano, tava lá, tipo, agora no Texas uma menininha foi sequestrada e ela tá perto de você. Eu falei, caraca, mano, como assim, mano? Aí deu todos os detalhes da menininha, tá ligado? A menininha tava usando azul, a última vez que ela foi vista, foi sequestrada por um cara aí. E eu falei, caraca, mano, como assim, cara? Que isso, cara, impressionante. Impressionante. Mas o que dificilmente a gente para pra pensar é em como esse sistema tão incrível funciona. Qual é a mágica por trás dessa tecnologia? Só que antes de entrar nesse assunto e na história que envolve o desenvolvimento do GPS, vamos olhar um pouco disso por outra ótica. Tá claro que o GPS é uma maravilha da tecnologia, mas existem estudos que apontam alguns prejuízos que ele pode trazer pra gente por causa do uso excessivo. Por milhares de anos, o nosso cérebro se desenvolveu para nos dar um senso de orientação no terreno. Lá atrás, esse senso era usado pra gente encontrar alimento, por exemplo. Mas isso permaneceu com a gente e tá, inclusive, ligado ao funcionamento da nossa memória. É como se a gente tivesse a capacidade de criar e armazenar mapas de localização mentais, e isso é extremamente importante pra gente. Quando vamos sair de casa para algum lugar que a gente conhece, pra casa de algum amigo ou então algum parente seu, imediatamente a gente aciona esse sistema de mapas para saber qual o percurso que a gente precisa fazer. Pô, isso aí me lembra que quando a gente tava viajando de van, tu não gostava de GPS. É, eu era contra o GPS, mano. Eu falava assim, ó, teve gente que já viajou muito sem GPS aí, mano. Pô, mas eu era chatão também, né, velho? Mas o que tá mudando é que a gente tá ficando muito dependente do GPS para tudo. E isso tem afetado essa nossa capacidade de orientação. Então, a dica para ajudar com a memória e até no bom envelhecimento do cérebro é usar menos o GPS, usar aqui, ó, pensar mais. Claro que quando você não sabe chegar a algum lugar ou quer saber como tá o trânsito para escolher o melhor caminho, você tem que usar o GPS mesmo. Mas se você ficar usando GPS para, tipo, distâncias curtas, isso aí já te atrapalha. Então, voltando aqui pro assunto de hoje, como que surgiu o GPS? Uma das primeiras observações a fazer é que o GPS é só um dos sistemas de navegação por satélite. Os sistemas de navegação por satélite são chamados de GNSS, da sigla em inglês de Global Navigation Satellite System. E é claro que o GPS, que significa Global Positioning System, é o primeiro, o mais famoso e o mais usado deles. Mas existem outros sistemas também, como o GLONASS, que é russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou, sistema chinês. E a estimativa é que hoje existam mais de 6 bilhões de receptores GPS no mundo. O GPS surgiu lá na década de 70, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ideia era que ele se tornasse o principal sistema de navegação das Forças Armadas Americanas. Então, até 1989, o GPS só foi usado pelos militares americanos. Ou seja, tipo, muita coisa aconteceu só por causa de coisa de militar, né, mano? A internet também surgiu assim, né, cara? E você vê aí que o GPS ficou escondido por muito tempo, então só os militares sabiam onde eles estavam. Cara, e se a gente, tipo, tem esses dados aí, GPS ficou escondido por muito tempo, só os militares usavam. Internet também, só os militares usavam por muito tempo. Cara, o que os militares estão usando agora que a gente ainda não sabe que, tipo, é um ultra tecnológico, né, velho? A gente acha que a gente tá, tipo, sei lá, nível 10 tecnologicamente à frente de, sei lá, da natureza, tá ligado? Só que a gente tá, na verdade, nível 20, tá ligado? Alguma coisa assim. De 1989 em diante, o uso civil do GPS foi permitido, mas o sinal sofria uma degradação proposital e a precisão na localização ficava na casa das centenas de metros. Só no ano de 2000 é que isso parou de acontecer e aí a precisão do GPS aumentou demais para o uso civil, tornando o GPS uma tecnologia cada vez mais popular, até chegar no que conhecemos hoje, onde todo celular tem um receptor de GPS. Bom, o sistema do GPS, na verdade, funciona a partir de uma constelação de satélites. São 24 satélites em 6
órbitas definidas e mais alguns satélites de reserva. Eles ficam a uma altitude de 20 mil quilômetros da Terra. E o sistema todo foi programado para que, com essas 6 órbitas, qualquer lugar da Terra seja sempre visível para pelo menos 4 satélites. E isso é fundamental para o funcionamento do sistema. Para fornecer a localização de um receptor aqui na Terra, a localização de um celular, por exemplo, esse receptor precisa receber o sinal de pelo menos 4 satélites GPS. Com isso, a partir de um processo chamado de trilatração, e sabendo a distância entre o receptor e cada um dos satélites, é como se a gente gerasse várias esferas imaginárias com essas distâncias. E a interseção dessas esferas dá a localização exata do seu celular. Então, basicamente é assim, ó, seu celular ele recebe 4 sinais ali de 4 satélites diferentes, e ele consegue calcular a distância do seu celular até cada um desses satélites. E fazendo, tipo, toda essa triangulação, você consegue saber a localização exata que você está no mundo. Cara, isso aí é interessante porque o GPS é um sistema que não precisa de conexão de nada, né? Se o seu objetivo é saber onde você tá, é só você ter um receptor. Você recebe um sinal dos satélites de GPS e aí você calcula onde você tá. Você não precisa estar conectado com nada, né? É um sistema gratuito na prática. É, pior que é verdade, cara, é um sistema gratuito. Mas é uma parada que eu tava pensando, cara, também, tipo, a gente acha que é gratuito, mas na verdade a gente tá pagando com a nossa localização pro governo, pra essas mentes maiores aí, né, cara? Mas é interessante pra caramba. É basicamente assim que os receptores de GPS funcionam, dando uma precisão de alguns metros hoje em dia. E pode ser melhor se mais satélites estiverem visíveis pro receptor. Para algumas outras aplicações, existem receptores melhores e também processos diferentes que podem fornecer uma precisão de milímetros na localização. Por exemplo, cara, tem uma amiga minha tem aquele negócio de AirTag, tá ligado? Da Apple. Uma parada que, tipo, ela pode botar, tipo, na mala dela, mano. E, tipo, quando ela tá, tipo, pegando a mala lá, quando você sai do avião, tá ligado? Você vai naquela esteira lá de pegar a mala, ela consegue, tipo, pegar o celular aqui e o celular vai, tipo, mandando uma setinha, cara. Onde é que tá a tua mala, tá ligado? Caraca, que massa, mano. Muito doido, mano. Mas o que você deve estar pensando é como que o seu celular calcula a distância entre ele e um satélite de GPS. E aí que a física do negócio começa. O satélite tá o tempo todo enviando um sinal que é recebido pelo receptor, informando a posição e a hora que esse sinal foi enviado. Com isso, voltando para a física lá do colégio, o seu celular, quando ele recebe o sinal, ele consegue ver a diferença de horário quando o sinal foi enviado e quando o sinal foi recebido pelo celular. Então, para calcular a distância, é só multiplicar essa diferença de tempo com a velocidade da luz. E isso porque a gente sabe que a luz tem uma velocidade finita, que é a velocidade da luz. E aí que você tem a distância entre o satélite e o seu celular. Mas tem um problema. Como essas distâncias são muito grandes e a velocidade da luz também, qualquer erro mínimo no tempo gera erros enormes de localização. Para evitar isso, o satélite GPS tem relógios atômicos. Esses relógios são os mais precisos já criados, a ponto de atrasar só 1 segundo a cada 1,5 milhão de anos. Esse, meu amigo, é o tamanho da precisão. Só que aí entram outras questões em jogo e quem ajuda a resolver é ninguém menos que o Einstein. A teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade especial que ele desenvolveu é que permitem que o GPS seja tão preciso como ele é. Acontece que esses satélites de GPS estão orbitando a Terra a uma velocidade de 14 mil km por hora. Essa diferença de velocidade faz com que a gente perceba o tempo passando mais devagar para esses satélites. E o Einstein é quem explicou isso na teoria da relatividade especial, que explica essa relação de espaço, tempo e movimento. Por causa desse efeito da relatividade especial, que acontece porque o satélite está andando muito rápido, o relógio GPS sofre um atraso de 7 microsegundos por dia. E como se não bastasse, tem ainda a relatividade geral. O que acontece é que esses satélites estão a mais de 20 mil quilômetros da Terra. Nessa distância, a gravidade é muito menor que aqui na superfície. E como Einstein descobriu, a gravidade também afeta o tempo. E por causa disso, os relógios dos satélites GPS correm 45 microsegundos mais rápido do que os da Terra por dia. Essa diferença entre a relatividade geral e a especial gera então uma correção de 38 microsegundos por dia no sistema GPS. Isso parece muito pouco, e realmente é. Mas se a gente não fizesse essa correção, o erro gerado no posicionamento seria de cerca de 10 km por dia. E o sistema então não serviria para nada. Caraca, uma paradinha, mano. Que incrível, né, velho? Pô, se não fosse o Einstein, então, a gente não conseguia pedir um iFood. Se não fosse pro Einstein, não ia ter date no Tinder, né, velho? Palmas pro Einstein. Palmas pro Einstein. Essas teorias da relatividade aí, lá atrás, pareciam muito abstratas, mas está sendo muito útil no dia de hoje. Muita coisa da tecnologia que a gente tem hoje, nós devemos agradecer a todas essas teorias e esses cientistas que trabalharam lá atrás. Então usa o GPS aí para encontrar o like, outro GPS para encontrar o se inscreve e até mais, rapaz. Até amanhã!